E aí, galera do segundo ano, estamos de volta agora para trabalhar, né, com o nosso livro número 6, que é o professor Davidson, de História. E nós vamos trabalhar o caderno número 6, a aula número 20. Até porque a aula número 19 é uma aula apenas de exercício e nós vamos fazer em momento posterior, em uma live, tá certo? Então, para começar essa aula número 20, ou para trabalhar esta aula número 20, nós vamos nos remeter às aulas anteriores, já que a independência do Brasil nós já vimos em umas 3 aulas atrás. Então, para trabalhar esse assunto, nós vamos de qualquer forma fazer uma revisão, para que fique tudo muito mais claro para você. Beleza? Então, olha só, nós temos esse mapa mental bem simples, né? E nós vamos trabalhar aqui no sentido horário, né? Para que nós não tenhamos nenhuma dúvida, para que nós tenhamos uma certa organização, tá certo? Então, nós temos aqui independência na América. Nós tivemos várias independências na América. Nós tivemos a independência na América Espanhola, que nós já vimos, já trabalhamos com isso aí, né? Com a grande participação do Martim, né? Os libertadores da América, tá certo? E o Bolívar também, né? Então, nós tivemos aí vários libertadores. Nós tivemos antes disso a independência dos Estados Unidos em 1776, que vai ser uma das influências na independência da América Portuguesa. Então, olha só, independência na América, e nós vamos só para o lado da América Portuguesa, porque a América Espanhola nós já vimos em aulas anteriores. Então, a América Portuguesa, tá? E aqui em cima o contexto histórico. Qual é o contexto histórico de independência dessas Américas? América Espanhola e América Portuguesa. Qual o contexto histórico? O que se estava se passando naquela época que fez com que esse fenômeno acontecesse? Então veja bem, primeira coisa, crise do sistema colonial, ou seja, as elites coloniais não queriam mais, né, sustentar as suas metrópoles. As elites coloniais elas não queriam mais se submeter a tantos impostos que as metrópoles impuseram a elas. Então isso vai gerar o quê? Muitos conflitos. E esses conflitos vão gerar as independências. Então veja bem, o primeiro fator, né, que está presente no contexto histórico é a crise do sistema colonial. Então olha só, o segundo, Revolução Americana, ou Revolução ou Independência das 13 colônias, que muitos chamam de Independência dos Estados Unidos, mas é mais correto eu dizer, ou Independência das 13 colônias ou Revolução Americana, que vai acontecer em 1776. E aconteceu, e nós vimos isso por causa dos impostos que a metrópole inglesa, tá, colocava sobre a sua colônia. Então, esta revolução, ela vai chegar à América Espanhola, ela vai chegar à América Portuguesa. Então, vai ser uma grande influência para esses movimentos de independência. Disseminação do iluminismo, que vem de onde? Da Revolução Americana, né? Porque a Revolução Francesa vai ser em 1789, um pouquinho depois. Mas mesmo assim também vai influenciar em vários outros movimentos pelo mundo. Guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, nós vimos que no início do século XIX vai comandar a França e vai fazer uma expansão, tá? E vai invadir vários territórios que ainda possuíam uma monarquia absolutista. Tá? Para quê? Para derrubar a monarquia absolutista, porque iluminismo não se coaduna com monarquias absolutistas. Iluminismo é independência, iluminismo é leis, constituição, nacionalismo, né, governo próprio, e isso vai tudo de encontro, tá? De quê? As monarquias absolutistas, tá certo? Então, qual o contexto histórico? Crise do sistema colonial, Revolução Americana, disseminação do iluminismo, guerras napoleônicas. Inclusive, a vinda da família real vai ter uma interferência direta de Napoleão Bonaparte. E nós vamos ver isso quando? Agora, América Portuguesa, que é aqui o Brasil, que fomos colonizados por quem? Por Portugal. Como é que nós vamos nos tornar independentes de Portugal, né? Nós fomos colonizados em 1500. Nós vamos nos tornar independentes em 1822. Vai demorar muito, né? Vamos ser um território português, onde Portugal retirava todas as riquezas da maneira como quisesse, tá certo? Então aqui, independência da América, a América Portuguesa, já colocamos o contexto histórico. Então como é que inicia esse processo de independência? Inicia com a vinda da família real portuguesa para o Brasil.
E por que ela vem para o Brasil? Na verdade, ela foge para o Brasil. E por que ela foge? Ela foge por causa de Napoleão Bonaparte, que decretou um bloqueio continental, né, para que nenhum país europeu comercializasse com a Inglaterra. Só que nem Rússia, nem Portugal obedeceram ao bloqueio continental. Napoleão, então, invadiu a Rússia, perdeu lá a guerra para a Rússia, e depois ele ameaça Portugal. Ou você adere ao bloqueio, ou eu vou invadir. Portugal não aderiu ao bloqueio, mas também não enfrentou Napoleão Bonaparte. A família real fez o quê? Fugiu para o Brasil, sob escolta da Inglaterra. Então, esta vinda da família real, esta fuga da família real para o Brasil, é o início do processo de emancipação no nosso território. Quando o rei Dom João VI chega no Brasil, o que ele faz? Ele faz logo um decreto, em 1808, que decreta o fim do Pacto Colonial. E lembramos aqui o que é o Pacto Colonial. Toda a produção realizada na colônia, ela deveria ser obrigatoriamente enviada para a metrópole. E a metrópole é quem redistribuir toda essa produção no continente europeu, tá certo? Então, o fim do Pacto Colonial. Só Portugal recebia as mercadorias. Agora não. Agora os outros países poderiam comercializar com o Brasil, tá certo? Então, o fim do Pacto Colonial. Interesse das elites. A independência do Brasil, ela vai seguir os interesses da elite, não vai ser um movimento popular. Tá? A independência do Brasil vai ser um movimento liderado pela elite portuguesa que morava no Brasil, tá certo? E esse interesse das elites, ela veio de encontro ao quê? Ao Pacto Colonial, porque agora as elites brasileiras, os produtores brasileiros poderiam comercializar com o mundo inteiro. E eles não queriam mais voltar ao passo anterior, ou seja, eles não queriam ter mais o Pacto Colonial, de ter que comercializar apenas com Portugal. Então eles queriam, e eles pressionaram Dom Pedro I a ficar no Brasil, permanecer no Brasil, para fazer o quê? Para libertar o território brasileiro de Portugal, ou seja, a emancipação, ou seja, a independência do Brasil. Então foi um movimento elitista de interesse das elites brasileiras que não queriam mais ser colônia de Portugal, certo? Então ocorre o quê? A independência em 1822. E esta independência do Brasil, ela vai ter estas características. Primeiro, a permanência de Dom Pedro I, lógico, o filho de Dom João VI, vai permanecer no Brasil e vai declarar a independência em 7 de setembro de 1822. Bom, ele vai iniciar a formação do Império Brasileiro, isso a gente chama de primeiro reinado, tá? E nós vamos estudar nas próximas aulas primeiro reinado, regência e segundo reinado, ou seja, Dom Pedro I, os regentes e Dom Pedro II. Aí finaliza em 1889 com o fim do Império, com a proclamação da República Brasileira, tá certo? Então vai haver a formação do Império, a construção, a escrita de uma Constituição própria, porque antes nós seguimos as leis de Portugal, porque nós éramos uma colônia, tá certo? A formação do Império, de uma monarquia, e isso aqui é importante. Esses três aspectos, eles vêm do Brasil colonial e passam para o Brasil imperial. Ou seja, há uma permanência de aspectos antigos, num formato novo de política. Nós éramos uma colônia, existia escravismo, a produção era para exportação e a aristocracia quem mandava. E ainda era uma monocultura, nós só plantávamos uma coisa praticamente. Nós tivemos o açúcar, depois tivemos a mineração, ou seja, isso é monocultura. Isso é uma coisa só que sustenta um país. E agora, no Império, nós vamos continuar. Nós vamos continuar escravocratas, a escravidão vai continuar da mesma maneira, tá? As elites vão continuar mandando no país, tá? A monocultura vai permanecer, só que agora vai surgir o café, que vai ser o produto principal do Brasil por quase 100 anos. Vai ser um produto de exportação, tá? E também a característica de latifúndios, de grandes terras, de grandes proprietários de terras, e que vão mandar no Brasil, na política e em tudo por aqui, tá certo? Então a independência do Brasil, ela vai se dar por interesse das elites, permanência de Dom Pedro I no território brasileiro, rompimento com a metrópole,
aclamação de Dom Pedro como imperador, formação de uma Constituição e agora inicia o Império Brasileiro em 1822, que nós vamos dar andamento, tá, nas nossas próximas aulas. Tá certo? Um abraço a todos e até mais.